Olá, paz do Senhor para todos. Seja bem-vindo aqui ao nosso canal Voz Caminho no Deserto e para mais uma programação. Fique conosco até o fim, tá bom? Pois bem-aventurado é aquele que lê ou ouve a palavra de Deus, diz-nos assim o Senhor, tá bom? Então vamos para o vídeo e... Gostaria de estar saudando a todos com a gloriosa paz do Senhor Jesus. A Ele seja a honra, glória e louvor. Também nossa gratidão por tudo quanto Ele tem feito em nossas vidas. Sejam bem-vindos aqui mais uma vez ao canal Voz Caminho no Deserto. E a mais uma programação aqui dentro do quadro de momento aqui, Estudando Junto, onde o tema central tem como título O Deus Único, revelado em três pessoas eterna. O Espírito Santo, o Filho, Jesus Cristo e o Pai, Deus Pai. E o tema de oportuno é a lição 12. Lição 12, né, que está aí marcada para o próximo domingo, né, dia 22 de março de 2026, tem como título O Filho e o Espírito Santo. Para tanto, vamos estar orando, Pai, em nome do Senhor Jesus. Nós colocamos, Senhor, na Tua santa, gloriosa presença, pedimos perdão, Senhor, do nosso pecado. Queremos Te agradecer por esta tão grande salvação, pelo nosso nome escrito no livro da vida e pela esperança que temos de que a qualquer momento o Senhor divino nos buscar. Para que onde o Senhor estiver, Senhor Jesus, nós também venhamos estar junto. Queremos pedir, Senhor, a Tua direção, a Tua bênção, durante essa trajetória aqui, onde estaremos conhecendo mais um conteúdo da lição dominical aqui dentro da classe dos adultos. Assunto esse, ó Pai, que é grade, escolas teológicas, instituto teológico. Porém, Senhor, sabemos que somos fracos, falhos, limitados com respeito a esse assunto, mas que o Senhor nos dê a graça de poder responder, Senhor, e falar da nossa fé, da nossa crença. Não precisamos, ó Pai, de qualquer justificativa, de qualquer convencimento com respeito à realidade de que o Senhor é o único Deus, o único Senhor, revelado em três pessoas eternas. Porém, nos capacita, Senhor, para podermos, à luz da Tua palavra, convencer aqueles que insistem ou buscam, Senhor, algum direcionamento, algum fundamento para, Senhor, a referida crença, a referida fé na Trindade. Faz isso, ó Pai, é que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. O texto áureo nos diz: E respondendo o anjo, disse-lhe: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o Santo que de ti há de nascer será chamado Filho de Deus. Já pelo texto áureo observamos, né, a presença indiscutível, né, da três pessoas eternas. Quando ele diz, respondendo o anjo disse-lhe, descerá sobre ti o Espírito Santo, está em letra maiúscula, e a virtude do Altíssimo te cobrirá, fala aqui do Pai, com a sua sombra, pelo que também o Santo, que é falando de Jesus, que de ti há de nascer, olha só, será chamado o Filho de Deus. Então aqui já vemos já, né, essa união, essa participação comum, né, tanto da Trindade, mais especificamente aqui a cargo do tema da lição,
nós vemos aqui a ação do Espírito Santo na questão da encarnação de Cristo Jesus, né? Da encarnação não, do Senhor Jesus se fazer carne, né? E está entre nós. Verdade prática diz: o Filho de Deus cumpriu seu ministério em plena dependência do Espírito, revelando que a obra redentora é trinitária. Olha só. O Pai envia, o Filho obedece e o Espírito capacita. Daí nós já vimos em outras lições, não precisamos acrescentar nada aqui, né? Então já vimos até no versículo essa participação aí trinitariana, né? Leitura bíblica em classe, encontra em Lucas 1, 26 a 38. E no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão, cujo nome era José, da casa de Davi. E o nome da virgem era Maria. E entrando o anjo onde ela estava, disse: Salve, agraciado, o Senhor é contigo, bendita é tu entre as mulheres. E vendo ela, turbou-se muito com aquelas palavras e considerava que saudação seria esta. Disse-lhe então o anjo: Maria, não temas, porque achaste graça diante de Deus. E eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhe-ás o nome de Jesus. E este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai. E reinará eternamente na casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Que faz parte da promessa, né? Que Deus fez a Davi, né? Segundo Samuel capítulo 7. E ainda há de se cumprir na pessoa bendita do Senhor Jesus com respeito à sua vinda, né? A primeira em duas esferas, a de se reunir com a igreja, a segunda ele cumprir, né, categoricamente, né, literalmente, essa promessa onde ele há de estabelecer o reino milenar em cumprimento a esta promessa a Davi, porque, como diz o versículo 33, reinará eternamente na casa de Jacó, seu reino não terá fim. A partir daí, não haverá mais fim. E disse Maria ao anjo: como se fará isso, visto que não conheço o varão? E respondendo o anjo, disse-lhe: descerá sobre ti o Espírito Santo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra, pelo que também o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. Aqui nós já tiramos para nós algo significativo para nossas vidas com respeito ao que se diz, que está relacionado às promessas de Deus para a nossa vida. Que nós possamos guardar bem esta lição aqui. As promessas de Deus não estão atreladas em um ambiente propício, em situações que estão dentro do pacote da racionalidade humana ou sob as algemas da lógica. A promessa de Deus não depende de nada, a não ser do agir de Deus em face do momento e do tempo de Deus em cumpri-la. Isso aconteceu, caro ouvinte da palavra de Deus, com Zacarias. Zacarias orava por um filho, ele e sua esposa. Mas pela questão da lembrança do anjo que apareceu para Zacarias ali no templo e disse para ele, afirmou para ele que ele teria um filho e que a oração dele tinha sido ouvida, e por ele fazer menção da velhice dos dois, principalmente da sua esposa Isabel, isso já denota que, por um tempo, eles oravam, mas passou-se o tempo, ele já considerava em seu coração que aquilo ali já não ia mais acontecer e se submeteram, né, ali de momento à vontade de Deus. Deixa bem claro isso. O texto bíblico de Lucas, falando de Zacarias sobre a questão do nascimento de João Batista. Porque ele disse que eles estavam velhos
e a mulher dele era estéril. Porém, o anjo disse que não dependia de que estivesse dentro dos conformes para que a promessa se cumprisse. Então, que nós possamos descansar, amados e queridos, com respeito a qualquer promessa que verdadeiramente Deus venha fazer para nossas vidas. Porque a promessa há de se cumprir e não depende de nada a não ser do agir de Deus. Deus não precisa ter um cenário a seu favor. Deus, ele é simplesmente, unicamente, grandemente Deus. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. Eis que também Isabel, tua prima, concebeu um filho em velhice, e é esta o 6º mês para aquela que era chamada, olha só, estéril. Ou seja, Isabel, a Maria, ela pensou da mesma forma que Zacarias e Isabel. Maria pensou, mas quando ela disse, como se fará isso visto que não conheço o varão? Ela achou que teria que ter um relacionamento ali com José e dali viria, pela lei natural, né, que Deus estabeleceu para se nascer uma criança, viria ali o Messias. Quando isso não poderia ser dado à natureza de Maria, que era a natureza adâmica. Então ali o Espírito Santo, né, a virtude do Espírito Santo do Altíssimo, né, pelo poder do Espírito Santo, haveria de trazer Jesus, né, à existência humana, em corpo humano, sem qualquer contato com essa natureza caída que consigo carregava Maria, né? Tanto é que na oração ela chama de Jesus de seu Salvador. Eis que também Isabel, já limos, né? Porque para Deus nada é impossível. Disse então Maria, eis aqui tua serva, a serva do Senhor, cumpra-se em mim, segundo a tua palavra. Aqui está, amados, a chave da bênção em nossas vidas. É ao lermos a palavra de Deus, cremos no que o Senhor diz. E não precisamos que o Senhor nos comprove ou prove. Nós precisamos apenas crer. Foi o que o Senhor Jesus disse para Marta e Maria. Crê somente. Crê e verás a glória de Deus, como disse para Jairo. E o anjo ausentou-se dela. O plano da salvação é uma ação coordenada pela Santíssima Trindade. Desde a concepção do Filho, sua obra redentora no Calvário e a ressurreição dentre os mortos, o Pai, o Filho e o Espírito Santo atuam em perfeita unidade. Essa lição revela como o Espírito Santo participa ativamente da encarnação mesmo, né? Capacitação, exaltação do Filho e mostra a resposta esperada do crente na obra da redenção. Antes de passarmos por ponto, só um esclarecimento cabe aqui para relembrarmos que realmente eu tinha falado certo, né? Encarnação. Só que eu quero chamar a atenção justamente a isso. É encarnação, não é reencarnação. Muitos de outras crenças tomam essa questão do nascimento de Jesus com o princípio de reencarnação, quando a Bíblia não diz isso. O Senhor, houve a encarnação do divino com o humano, ou seja, a hipostátase, a hipostase, né? Que fala, né? Onde Jesus tornou 100% homem e 100% Deus. O Espírito e a concepção do Filho, o anúncio do nascimento de Jesus. Lucas registra que o anjo Gabriel foi enviado por Deus à cidade de Nazaré, na Galiléia. O mensageiro visita uma jovem chamada Maria e lhe faz uma revelação surpreendente. Eis que em teu ventre conceberás e darás à luz um filho. E ainda lhe diz o nome da criança, por-lhe-ás o nome de Jesus. Gabriel também declara que o menino será chamado Filho do Altíssimo, porque fala do aspecto da divindade de Cristo, a exemplo da promessa já 700 anos antes, através dos lábios do profeta Isaías, quando no capítulo 9 e 6 ele diz, né, que um filho se nos deu, se nos deu,
Um menino nos nasceu, falando da natureza humana de Jesus, e um filho se nos deu, falando da sua natureza divina. Lucas 1,32. Maria demonstra perplexidade, não entende como isso poderia acontecer, uma vez que era virgem. A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Então, ainda insistindo aqui um pouco nessa questão, não da promessa, mas do agir de Deus agora, é que aquilo que a Bíblia diz, nós temos que crer. Se a Bíblia diz que Deus é um Deus de milagre, nós não precisamos nos preocupar como isso vai acontecer. Precisamos crer que Deus ele vai operar o milagre. Amém? A esse respeito, o anjo lhe assegura: para Deus nada é impossível. Na sequência, o texto afirma que ela creu e, mais completa confiança e submissão, declarou: eis aqui a serva do Senhor, cumpra-se em mim segundo a tua palavra. Então, isso também podemos tomar como um exemplo para nós, como cristão, através do que Deus vem a nos usar para fazer. Se recebemos uma direção de Deus para determinada situação, que a realidade do que Deus está nos mandando fazer se trata de um milagre, precisamos apenas fazer como Maria, se entregar, né, em submissão e buscar cumprir o que Deus nos orientou a fazer, porque a sua conclusão, o seu clímax, vem exatamente no poder e do agir de Deus, e não nosso. Louvado seja, engrandecido seja o nome santo do Senhor. O Espírito como agente da concepção. A explicação que o anjo faz a Maria de como seria a concepção é singular e miraculosa. Descerá sobre ti o Espírito Santo. Aí está a conexão entre Espírito e o Filho, né? Ou o Filho e o Espírito Santo. A resposta é expressa por meio de uma figura de linguagem, em que a segunda linha repete a ideia da primeira. Assim, o Espírito Santo está vinculado à virtude do Altíssimo, te cobrirá com sua sombra. Como já estudado, a sombra refere-se à presença de Deus, né, que é a participação aí do Pai. Reporta-se a nuvem da presença divina na transfiguração. Também esse sinaliza o poder criativo do Espírito de Deus. É importante também nos atermos a essa expressão bíblica em que o anjo se refere, né, à promessa, né, e à revelação do anjo. Observe que a ordem é primeiro o Espírito Santo, ó, e a virtude do Espírito, né? Vamos voltar lá? Vamos voltar lá. Ó, olha só o versículo 35. Respondendo o anjo disse: descerá sobre ti o Espírito Santo. O Espírito Santo está em quê aqui? Na primeira colocação. Segundo, e a virtude do Altíssimo te cobrirá a sua sombra, com a sua sombra, a figura do Pai. E pelo que também o Santo, a figura do Cristo. Então aqui esclarece para nós, um desses versículos, que nos esclarece que não há hierarquia na Trindade. Nesse texto, o Espírito Santo aparece como primeiro, enquanto que na ordem batismal ele aparece por último. Já também em Isaías 5,61, ele aparece em primeiro. Então, para a gente guardar bem que na questão da Trindade não há ordem de hierarquia. Todos têm a mesma essência e não há superioridade entre ambos. Entre eles, né? São a mesma essência, são o mesmo Deus. Logo, reitera-se que a sombra do Espírito é protetiva e criadora. Desse modo, elucida o anjo, a concepção será obra do Espírito Santo pelo poder do Altíssimo. E por isso será chamado Filho de Deus. A pureza e a santidade do Filho. E também observe que, antes de passar ao ponto 3, com respeito ao ponto 2, que aqui Jesus não passou a existir.
Jesus ele passou a existir na eternidade. Quando o Pai disse, hoje eu te gerei, esse tempo é dentro da eternidade. Não é o tempo Cronos, muito menos o Kairos. Está no Ion ali, na questão da eternidade. Ele diz, hoje eu te gerei, falando da eternidade, do princípio, do caráter, né, e da prerrogativa que só cabe a Deus, que é o atributo da eternidade. E observe também que até mesmo sobre a questão da existência dele estar vindo em carne, também foi sobre uma concepção divina, milagrosa. Não houve qualquer participação humana a não ser a questão de Maria, né, está ali, Deus usando a vida de Maria, o corpo de Maria, para que isso acontecesse. Mas da mesma forma, a vinda do Senhor Jesus como Filho de Deus também foi um ato unicamente divino. A pureza e a santidade do Filho. O anjo afirma que o Filho que nasceria de Maria seria santo. A palavra santo, ágios, indica separação do pecado e consagração ao serviço divino. No caso de Jesus, designa um atributo divino. Ele já nasceu santo, assumiu a carne, mas não o pecado. Ele é o segundo Adão, obediente e justo. O Espírito também o consagrou para ser o Cordeiro sem defeito e imaculado. A santidade do Filho é a base de nossa redenção, justificação e santificação. Somente ele foi capaz de cumprir a lei e de oferecer-se como sacrifício perfeito. Nós vemos isso, né, na própria início ali da palavra de Deus, quando da concepção, frente ao que nós acabamos de ler. Então, quando nós vamos ler a carta de Paulo, capítulo 1, no seu versículo 1 em diante, olha, observe como diz a palavra do Senhor. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus, que ele antes havia prometido pelos profetas na Santa Escritura, acerca de seu filho, olha só, que nasceu da descendência de Davi, como Maria era descendente de Davi, como também José, segundo a carne. Olha agora, e que com poder foi declarado Filho de Deus, ó, segundo o Espírito de santidade, porque diz o versículo, e o santo que nascerá de ti. E o Espírito de santidade pela ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, uma das passagens, que é a que foi referenciada aí, a carta de Paulo aos Romanos 1, já fala dessa questão toda, né, da separação, né, da santidade de Cristo Jesus, nosso Senhor, da sua perfeição divina. Assim como Jesus foi concebido pelo Espírito, os crentes também nascem espiritualmente pelo mesmo Espírito, que nos santifica a imagem do Filho. O Filho e a sua relação com o Espírito. O Filho é o Verbo feito carne. Ao assegurar que o Verbo se fez carne, a Escritura revela o mistério do Filho. Porém, o Verbo não começou a existir em Maria, pois ele é eterno, anterior à criação, coigual com o Pai e o Espírito. Isso indica que, na plenitude dos tempos, o Verbo assumiu natureza humana sem deixar de ser Deus. Ele submeteu-se voluntariamente às limitações humanas, mas não manteve a sua essência, a sua essência divina. Enquanto o homem, Jesus não usou plenamente seus atributos divinos, exceto quando o Pai o permitia pelo Espírito. E o único que ele não poderia usar era da onipresença, porque ele estava ali em carne, ele não poderia se pluralizar, vamos dizer assim, na questão de estar em todo lugar ao mesmo tempo, referente aí à onipresença. Só foi o único atributo que o Senhor não agiu, né? Não usou. Demonstrando a perfeita harmonia entre o Filho e o Espírito na execução do plano redentor do Pai. No entanto, isso não compromete jamais esta verdade de que o Senhor Jesus, ele é Deus, como já estudamos. O Espírito capacita o Filho. Embora sendo Deus e seu ministério terreno, Jesus agia como homem cheio do Espírito. Cada palavra proferida,
Cada milagre realizado, cada demônio expulso, cada perdão ministrado era o resultado de uma vida conduzida pelo Espírito Santo. Sua ação salvadora era guiada, sustentada pelo Espírito. Ele não veio com ostentação, mas em humildade, movido por uma compaixão divina. O Espírito lhe capacitava com sabedoria, inteligência, poder e direção. Esse padrão mostra que até mesmo o Verbo encarnado escolheu depender do Espírito de Deus. É também um modelo para todo verdadeiro cristão. Toda obra espiritual deve ser realizada no poder e na direção do Espírito. O Filho e o poder do Espírito. Como observado, o ministério de Jesus foi marcado pela dependência do Espírito. Isso não nega sua divindade, mas exalta sua humildade na encarnação. Seu batismo foi confirmado pelo Espírito e pela voz do Pai, como manifestação da Trindade. No deserto, pelo Espírito, venceu a tentação como o novo Adão. A unção do Espírito sustentou seu ministério. Seus milagres operados em comunhão com o Espírito revelaram o reino de Deus. Em sua humanidade, submeteu-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. A entrega na cruz e a vitória sobre a morte foram realizadas em cooperação com o Espírito. Assim, mesmo sendo Deus, viveu em plena obediência ao Pai e capacitado pelo Espírito Santo. Caminhando para o final, a Trindade e a missão redentora. O Pai envia o Filho e o Espírito. A salvação iniciada do Pai, ele é a fonte de todo o propósito redentor. O Pai envia o Filho ao mundo, não apenas como mensageiro, mas como oferta viva. O Filho, o Verbo eterno, assume a carne para cumprir perfeitamente a lei e tomar sobre si a condenação do pecado. O Espírito, por sua vez, não é agente passivo, mas ativo desde o princípio. Ele concebe o Filho no ventre de Maria, acompanha em cada passo do seu ministério e aplica os méritos da redenção nos corações do crente. Essa cooperação revela a atuação da Trindade no plano da salvação. O Pai declara o Filho, o Pai decreta, o Filho executa e o Espírito aplica. A redenção é, portanto, uma expressão do amor trinitário em missão. O Espírito revela e exalta o Filho. João explica que a missão do Espírito não é atrair atenção para si, mas revelar e exaltar o Filho Jesus Cristo. O Filho. Jesus Cristo afirmou: Ele me glorificará porque há de receber do que é meu e vou-lo há de anunciar. Esclarece que o Espírito não busca a glória própria, mas dá testemunho do Filho. A direção do Espírito está, portanto, ligada principalmente à revelação do Espírito da salvação do Filho crucificado e ressuscitado, que um dia voltará para buscar a sua igreja. Assim, toda obra genuína do Espírito é profundamente cristocêntrica, ou seja, Cristo no centro. Portanto, como a igreja, devemos discernir as manifestações espirituais à luz da Bíblia. Tudo que não aponta para Cristo não procede do Espírito. Cristo é o centro da obra do Espírito Santo. Aqui há uma advertência, né, e um cuidado que precisamos ter. É o que acontece com a expressão igreja pentecostal. Somos, sim, pentecostais. No sentido de cremos teologicamente a ação odierna e contínua ainda do Espírito Santo, na questão da ministração dos dons na vida da igreja, né, na intercessão pela igreja, que ela intercede com espíritos e gemidos inexpressíveis. Cremos em tudo isso. Porém, não podemos exaltar de maneira demasiado o Espírito, porque é o que infelizmente acabamos por fazer ou ver acontecer dentro da igreja. Se faz tanta menção da questão da operacionalidade do Espírito Santo que se esquecem de Cristo. Falam mais do Espírito do que do próprio Cristo.
Não há qualquer questão de condenação contra isso, amado. Porque o Espírito ele veio para exaltar a Cristo, para proclamar o Cristo. Tanto é que quando o Senhor Jesus disse, ficai em Jerusalém, do alto recebereis poder para receberais ficar em Jerusalém até que do alto serás revestido de poder. Fala do Espírito Santo que viria sobre ele. E ser-me-eis testemunha. Não é para nós testemunharmos o Espírito Santo. É para nos testemunhar Jesus Cristo. Cabe-se um ensino pneumatológico com respeito à obra do Espírito, como estamos vendo aqui, na questão do Filho e Espírito Santo, como vimos do Pai e do Espírito Santo, como vimos do Deus e Espírito Santo. Porém, a questão dentro de um ambiente escolástico, porém com respeito, e ainda na igreja, quando for um culto de ensino. Porém, a pregação, nós temos que pregar Cristo. Falar do Evangelho de Cristo. Por isso que o próprio Senhor Jesus, ele disse, examinai toda a Escritura e cuidai de ter nela a vida eterna, porque são de mim que elas testificam. Então precisamos tomar esse cuidado para não estarmos distorcendo aí a questão do objetivo e a vocação que o Senhor tem nos dado. Louvado seja e engrandecido seja o nome santo do Senhor, para não cairmos sobre a questão da esfera do fanatismo, na questão do pentecostalismo, no que diz respeito à ação do Espírito Santo. E esquecemos do Calvário, esquecemos da cruz, esquecemos da cristologia, do Cristo no centro, de falarmos de Jesus. Crendo na capacitação, é clara, do Espírito Santo, mas falando do Senhor Jesus. Entendamos que a redenção é uma obra trinitária, que revela a perfeita unidade e cooperação entre as pessoas divinas. O Filho, embora sendo Deus, submete-se ao Pai e agiu no poder do Espírito. Ao contemplarmos essa harmonia divina, somos convidados a uma resposta de fé genuína em Cristo, submissão voluntária à vontade do Pai e obediência perseverante à direção do Espírito Santo em nosso viver diário. Aí está bem claro aqui a conclusão sobre essa esfera que estávamos aqui um pouco antes falando sobre essa questão desse cuidado. Tendo esse equilíbrio aqui, estamos dentro aí dos viés da vontade de Deus por certo, e tudo há de acontecer como tem que acontecer. Amém? Que Deus, por intermédio de Cristo Jesus, nosso Senhor, nos abençoe. Um abraço a todos. Até a próxima programação. Amém? Vamos estar agora, então, orando. Pai, em nome do Senhor Jesus, nos colocamos, Senhor, na Tua santa e gloriosa presença. Queremos Te agradecer, ó Pai, por este momento que estivemos conhecendo esse conteúdo sobre a afinidade, Pai. Não só da Trindade, agora especificamente também em alguns pontos tratamos no que diz respeito à lição que é a questão da correlação entre o Filho e o Espírito Santo, o Espírito Santo e o Filho. Faz isso, ó Pai, queremos Te agradecer por tudo, abençoa-nos ali quando na sala de aula, como também durante esta semana, ó Pai, da leitura diária. Faz isso, é o que nós pedimos, já Te agradecemos por tudo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por mais uma programação. Muito obrigado por você ter estado conosco até aqui o final. E que Deus nos abençoe, por intermédio de Cristo Jesus, nos proporcione uma outra oportunidade para estarmos meditando na sua palavra. Tá bom?